Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar de uma porção da palavra de Deus com você. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao verso 6. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao verso 6. O tema da nossa mensagem neste dia é Quando um pai fracassa. Em alusão a esta semana, que é a Dia dos Pais, nós vamos meditar hoje sobre essa perspectiva, quando um pai fracassa. Diz assim a palavra de Deus. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolvia-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carro e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Quando um pai fracassa. O pai descrito aqui é o rei Davi. Diz o texto que Davi jamais censurou seus filhos. A depender da sua tradução, talvez a palavra seja que Davi jamais repreendeu aos seus filhos. O fato é que Davi não corrigia seus filhos. Nós estamos falando de um homem extremamente especial. Não estamos falando de um homem qualquer. Estamos falando do rei Davi. Davi era perfeito em diversas áreas da sua vida. Se você olhar o currículo de Davi, nós estamos diante do currículo de um gênio. Porque Davi era um guerreiro brilhante, Davi era um músico, tocava harpa, era um político, estrategista, Davi era um poeta. Uma parcela significativa dos salmos que temos em nossa Bíblia foram escritas pelo rei Davi. Escritas há mais de 2000 anos e até hoje consegue comunicar mensagem, consegue falar aos nossos corações, conseguem tocar o coração das pessoas com seus salmos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esta expressão que é utilizada em relação a Davi. Mas o fato é que a família de Davi era um desastre. Há um provérbio norte-americano que diz: nenhum sucesso profissional pode justificar um fracasso na família. E Davi fracassou na sua família. Se você olhar a trajetória da família de Davi, é uma trajetória de tragédia. Aminon, seu filho, abusa de sua filha Tamar. Absalão mata Aminon. Absalão planeja matar o pai para assumir o lugar do pai. O pai precisa fugir de Jerusalém por uma saída secreta. Absalão se deita com as mulheres de seu pai para humilhá-lo, para expô-lo, para mostrar que era ele que reinava em seu lugar e é morto. E agora nós vemos um novo conflito. Adonias, vendo que seu pai já era velho, se antecipa, participa de um motim e diz: eu reinarei e vou assumir o lugar do meu pai por conta própria, sem qualquer temor a Davi. Davi não havia morrido. Ele não havia dito quem reinaria em seu lugar. Mas o texto deixa claro. Por que Adonias faz isso? Porque seu pai jamais o censurou, seu pai jamais o contrariou, seu pai jamais o repreendeu. E um filho entregue a si mesmo envergonha sua mãe, Provérbios 29:17. Se nós deixarmos nossos filhos crescerem à sua própria sorte, estaremos fabricando marginais. Pessoas inconsequentes, sociopatas como Absalão, que era lindo, assim como Adonias. Diz a Bíblia que Absalão era bonito da planta dos pés até o fio de cabelo, mas era podre de caráter. E este é o problema quando uma criança cresce sem limites, sem disciplina, sem horário para nada, sem ser repreendido, sem ser censurado. Provérbios 29:17 nos diz: disciplina seu filho, e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. A disciplina é fundamental para a saúde de nossos filhos. Nós vivemos uma geração que verá o fracasso dos seus filhos porque é uma geração que não gosta de disciplinar.
que não chama atenção, que não corrige, que não repreende, que acha que o filho é o rei da família. Nós temos minis ditadores em grande parcela de nossas famílias que ditam tudo que a família vai fazer, o passeio que a família vai ter, a hora que vai dormir, o que ele vai assistir. É um mini ditador dentro de casa, mas esse espaço é dado por pais que fracassam na educação de seus filhos, que não impõem limites, que não diz a eles que eles não estão na liderança, que eles estão debaixo de uma autoridade, que há horário para comer, que há horário para tomar banho, que há horário para assistir, que há algo que ele pode assistir, há algo que ele não pode assistir, que há horário para atividade da escola. Pais fracassam quando deixa a corda correr frouxa. E isso é desesperador, porque o resultado disso é trágico. Uma parcela significativa das pessoas que hoje consomem drogas, abusam da bebida alcoólica, enveredam para o crime, é fruto de lares e de criações que não impuseram a estas pessoas limites. Essas pessoas jamais saberão lidar com as consequências dos seus atos. Elas não foram frustradas. Elas não foram decepcionadas, elas não sentiram as sanções quando passam dos limites, elas não foram disciplinadas. Mas a vida disciplina, o Estado disciplina, a sociedade disciplina. Por isso precisamos entender, pais fracassam quando deixam seus filhos fazerem o que eles quiserem. Eles são crianças, precisam de autoridade. A Bíblia está repleta de exemplo. Eu poderia estar falando aqui de Eli, sacerdote, sumo sacerdote, cujos filhos se prostituíam dentro do templo. Mas Eli era um senhor idoso, a história de Eli é conhecida. O que nos choca é que esta pessoa brilhante como Davi fracassou drasticamente como pai. Há muitas pessoas na nossa sociedade assim, profissionais brilhantes, pastores brilhantes, cantores brilhantes, trabalhadores brilhantes, empresários bem-sucedidos, cujos filhos são um desastre. Porque estas pessoas muitas vezes acham que resolverão tudo com seu talão de cheque. É fato conhecido de nossa nação que o rei Pelé, uma das 3 personalidades mais conhecidas do século XX, teve que ver seu filho ser preso por associação ao tráfico de drogas. Imagine o filho de alguém tão conhecido, tão famoso, tão rico, ir para trás das grades porque cometeu um crime. Um filho entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Um pai fracassa quando não dá ao seu filho aquilo que ele necessita, educação, correção. E nós precisamos lembrar que quem ama educa, quem ama repreende. Disciplina não é motivada pelo ódio, pelo contrário, ela é fruto do amor. Não é fácil disciplinar, dói no nosso coração, mas a gente precisa entender que é boa a disciplina, que a disciplina produzirá bons frutos, trará bons resultados. A história de Davi é um alerta para cada um de nós. Davi pagou um preço caríssimo na sua família, por não repreender a seus filhos, por não censurar, por não confrontar a seus filhos. Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que não sejamos pais fracassados, pais que falhem na educação de seus filhos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.